Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar o nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Irandi. Boa noite, Ondina, boa noite a todos. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Divino Mestre Jesus, neste momento, com muita alegria em nossos corações, damos início ao nosso Evangelho da noite. Que cada lar possa receber a tua luz, o teu carinho, a tua presença e a de todos esses amigos espirituais. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Irandi. Agora já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Iniciando a leitura do Evangelho. Item 7. Se, portanto, quando fordes deixar vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, Jesus nos deixou uma prece maravilhosa. E nessa prece, ele nos ensina: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se não houver esforço de nossa parte para vivenciarmos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus em nosso dia a dia, perdoando e amando os nossos inimigos, de nada adianta irmos ao templo orar e fazer doações, pois o coração se manterá impuro aos olhos de nosso Pai. Ondina, boa noite, Ondina. Boa noite, meus irmãos. Ondina, que versículo forte, né? E quando você traz o Pai Nosso, principalmente nessa parte sobre a questão do perdão, realmente faz a gente refletir sobre o nosso lugar, né? Então, como é forte isso? Então, quando ele fala sobre a questão dessa oferta, que precisamos primeiro limpar o nosso coração, né? Com relação ao perdão do nosso irmão, então a gente pode pensar que essa oferta pode ser uma oração, ou lembrar de alguém, né, que a gente fique magoado. Então, nesse momento, a gente pode realmente se conectar com o Senhor, pensando primeiro em limpar o nosso coração com relação ao perdão do outro, né? Então, Jesus pede para que a gente faça a nossa oferenda sempre com o coração limpo, livre de qualquer mágoa, de qualquer sentimento, para que a gente possa realmente fazer essa conexão direta com Ele.
reconciliar com o nosso irmão para que não seja tarde demais, quando realmente isso acontecer. Mesmo que a gente não seja culpado. Porque às vezes a gente fica magoado com o irmão e diz assim, mas eu não tive culpa. Foi ele que teve culpa. Mas a gente, mesmo sabendo que a gente não teve culpa, por que não dar o primeiro passo? E já aconteceu comigo, muitas vezes. Então, eu já cheguei para alguns irmãos e dizer assim, olha, eu sei que nesse momento eu não tive a intenção de magoá-lo, de fazer determinada situação, mas eu peço perdão a si mesmo, já que você se sentiu ofendido. Porque quem se liberta é a gente, né? Quem se liberta é a gente. Então, quanto mais a gente fazer esse exercício, mais a gente consegue fazer essa conexão com o Senhor. É verdade, Socorro. E é importante lembrarmos também que não se compra, né, um pedacinho lá no paraíso, né, ou junto do nosso Pai no reino de Deus. Isso é conquistado, né, conquista-se com as nossas atitudes, com o amor que a gente aprende a sentir pelo nosso próximo. E quando formos fazermos essas oferendas, é isso que o Pai quer de nós, né? Que levemos o nosso amor e não apenas as nossas doações materiais. Vamos dar continuidade agora ao item 8. Quando diz, ide, reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de oferecer a vossa oferenda do altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Olha, Ondina, é bastante interessante isso, e eu vou aproveitar porque Jesus, né, ele aproveitando ali um costume religioso da época, ele deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer para ser mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, através do esforço do perdão, como vocês já falaram, né, da reconciliação. Sempre que houver uma ofensa, mágoa ou ressentimento, como a Socorro nos disse agora, dá o primeiro passo, né? Exato, Irandi. E a gente precisa pensar um pouco mais além, né? Ao invés de oferecer animais ou bens materiais como sacrifício, porque isso era feito antigamente, né? Fazia as oferendas com os animais, né? Com os cordeiros. Tem toda uma simbologia sobre isso, né? Jesus nos convida a oferecer algo muito mais valioso, a transformação do nosso coração. Como você mesmo disse, ressignificar, tirar, afastar essa questão do orgulho, do ressentimento, da mágoa, que são sentimentos que nos cegam e corroem o nosso ser, só faz mal, vai fazendo aquele sentimento, como se fosse um veneno mesmo, né? Então, ao perdoar e a buscar essa reconciliação, estamos, na verdade, eliminando esses sentimentos ruins. E aí, dando lugar a sentimentos bons. Isso traz paz, traz leveza, alegria, bem-estar. Aí muda a gente e muda quem está perto. Exatamente, Socorro. Me faz lembrar aquela história do Chico, né, com a vizinha. Aquela história que a vizinha mata, né, o cachorrinho dele e ele fica arrasado com essa atitude, né? Não entende essa atitude e Emmanuel fala que ele precisa perdoar e não só perdoar, dar um presente para ela. E essa história nós temos que aprender muito com ela, porque quando ele diz assim que ao presentear a vizinha, sai de dentro dele, né, uma energia muito ruim para entrar uma luz, né, que ele estava carregado de mágoa, e ao presentear, ele também recebe o presente. Então é isso que é perdoar, né? Nós somos iluminados com o perdão.
Pois é, nessa parte do Evangelho, nos propõe misericórdia e reconciliação mútua, separando-as dos atos religiosos tradicionais, de rituais existentes em todas as religiões, né? Porque a gente fala da católica, do umbandista, mas se você notar, todas elas, se você estudar, né? Todas elas têm os seus rituais. Então, Jesus nos pede que façamos um exame de consciência, pedindo para deixarmos as mágoas e esses ressentimentos fora do nosso coração, antes de nos entregarmos às práticas de rituais, né? Das nossas religiões. Limparmos o nosso coração dos ressentimentos, sabe, dos ódios, dos rancores, para a gente poder entregar a nossa oração, ou seja, a nossa doação, de coração realmente limpo, entregar ele com amor. É isso. E além disso, né, Ana Maris, nós sabemos que a mágoa e o ressentimento em si são causadores de muitas doenças físicas e também psicológicas, né, e do espírito. Jesus está envenenando. Exatamente. Jesus está nos ensinando aqui como devemos nos cuidar por dentro e por fora, física e espiritualmente. Nos cuidar a nós mesmos. E isso só faremos através do perdão. Ajudar o nosso próximo é uma forma de agradecimento e também de mostrar o nosso sentimento de amor a Deus. Mas como amar a Deus e amar ao próximo com ódio dentro do coração? Não tem jeito, não é mesmo? Não, Dina. E outra coisa que a gente precisa pensar nessa transição planetária, a gente está percebendo muito adoecimento emocional, muitas doenças psicossomáticas, né? É aquela doença da alma, aquela doença realmente de ordem subjetiva e que afeta o nosso corpo, como você falou. O nosso corpo começa a adoecer. Então, a gente tem que aprender com Jesus. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente lê no Evangelho, tudo que a gente estuda no Evangelho, é sempre buscar o autocuidado. Se a gente consegue fazer esse autocuidado, a gente consegue realmente mudar a nossa perspectiva de enxergar tudo que está fora. Então, é isso que Jesus nos ensina. Fazer o bem e não deixar em nosso coração qualquer sentimento ruim, né? Qualquer sentimento de mágoa, de dor, de ressentimento, para não virar uma raiz, porque isso vai aumentando, né? Isso vai aumentando. Aí você vai fazer uma oferta, né? Tipo, você vai, seja qual for, doar o dízimo, ou fazer a sua doação mensal na sua casa, ou em qualquer outro lugar, numa instituição carente. Mas se você está com o coração pesado, está magoado, como é que energia vai nessa oferta, né? Então tem que estar limpo, tem que estar realmente transparente para que essa oferta, seja qual for, um bom dia, um sorriso é uma oferta, se o seu coração está limpo. Então, tem uma passagem importante em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de suportar, conviver bem, perdoando-vos uns aos outros. Agora, só uma questãozinha para encerrar. Quando a gente perdoa, a gente não esquece o que aconteceu. Não é que a gente vai dizer o tempo todo que a gente vai perdoar e vai esquecer e aquele mal que realmente aconteceu. Não, aconteceu. Só que a gente tem que se libertar desse peso, olhando de uma forma diferente daquilo que aconteceu. Porque quem realmente cometeu o erro, se foi, por exemplo, alguém que cometeu alguma coisa com a gente, ele vai ter o tempo dele de ressignificar também isso. Então, tem muita coisa importante que a gente precisa aprender com os ensinamentos do Cristo, né? Exatamente, mesmo que o erro seja do outro, não deixa de ser um aprendizado para que nós não cometamos o mesmo erro com outra pessoa, com o nosso irmão, né?
Então, vamos dar continuidade aqui. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. Então, isso aqui resume tudo que nós falamos, né? Que é exatamente isso. Gente, eu sei que não é fácil, tá? A gente está aqui discorrendo, mas eu sei que não é fácil. Mas se lembrarmos que nós também erramos o tempo todo e precisamos do perdão, essa tarefa fica amenizada. Vamos assistir menos noticiários e orar mais, auxiliar aqueles que precisam de nós com amor e dedicação. Muitos, mas muitos irmãos nossos estão em níveis de evolução diferentes, uns abaixo, outros acima de nós, outros iguais. Portanto, temos que nos lembrar que já estivemos ali e que com certeza tivemos a ajuda de outros irmãos, na verdade. Por isso, não devemos julgar as ações de ninguém, somente as nossas. Muito bem, Ondina, é isso aí. E falando nisso, Ondina, eu vi alguma coisa aqui que Jesus aprofunda o ensinamento. Além de pedir perdão a quem magoou, humilhou ou trouxe um prejuízo qualquer, ele nos pede para reparar a falta, ou seja, não basta chegar e dizer, meu amigo, eu cometi um ato muito ruim contra você, me perdoe. Não. Eu preciso fazer algo além disso, para quem eu fiz o mal. Aqui eu me lembro de Zaqueu, né, quando ele disse que iria pagar 4 vezes mais a quem ele houvesse prejudicado. Aqui nós temos um detalhe, né? Eu prejudiquei alguém, mas eu não consigo encontrar essa pessoa, né? Eu me arrependi e eu quero pedir perdão a ela. Mas ela mudou para longe e, às vezes, quem eu prejudiquei por conta do meu orgulho e egoísmo, porque a gente só prejudica por conta disso mesmo, né? Pode ter ido para um lugar que eu não conheço ou até ter desencarnado. Então, como é que eu vou reparar essa falta? Aí, outro dia, eu aprendi com um amigo espiritual que ele disse assim, nesse caso, você mentaliza a pessoa assim, como se ela estivesse na sua frente e faz, então, um pedido de perdão para ela, né? E isso vai, como nós somos uma energia, e essa energia do perdão vai chegar até ela. Né? Aí você está fazendo isso, você está pedindo perdão. E na primeira oportunidade que surgir, o que você que fez que prejudicou? Faça o bem a uma outra pessoa, não tem problema, vai ser a mesma coisa. O importante é você começar a fazer o bem. Né? Então, e assim nós entendemos o que Jesus nos pede, que para chegar ao Pai e pedir algo para nós, precisamos estar limpos de coração, ou seja, sem a mancha escura que cobre nosso coração. Quando guardamos mágoa e rancor, né, é isso que acontece conosco. Mancha, como você falou, Ondina, do Chico, né, diz que ele tinha uma nuvem escura no peito. Né? Então, assim, do nosso coração, quando nós perdoamos mesmo, né, vai brotar luz. E só o perdão pode fazer isso. E aí você vai pedir ao Pai o que você quiser. Tem algo muito interessante que é assim, a pessoa fala, não, eu errei, mas fui lá e perdoei. Agora, se ele perdoou ou não, problema dele. Quer dizer, eu vou, prejudico a pessoa, peço desculpa e ainda digo que se ele não perdoar, o problema é dele. Não pode ser assim, né? É um perdão mesmo. Por isso que você tem que fazer a reparação. No Espiritismo a gente aprende, né? Você comete uma falta e você se arrepende, passa pelo sofrimento e depois
vai para a reparação. Se você tem que fazer esses 3 caminhos, né? E esse caminho ele é super importante para nós. Aí é o verdadeiro perdão. E aí, só para completar, Irandi, essa sua fala tão importante, e quanto mais a gente faz essas ofertas, né, de coração aberto, de coração limpo, seja lá como for, né, Deus também nos abençoa abundantemente, né? Ele é sempre uma conexão, como você disse, somos energia. Se somos energias e a gente vai fazendo essa troca de energias boas, de leveza, de amor, de caridade. Nossa, como a gente recebe, né? Então, se a gente dá coisa boa, a gente recebe coisa boa. Se a gente dá coisa ruim, a gente recebe coisa ruim. Verdade, nossa, e eu tenho aprendido muito isso, muito, porque realmente eu pensava assim, se aquela pessoa não quer me perdoar, né, o que eu posso fazer, né, mas posso orar por ela, né, posso pedir a Deus que cuide dela e de todos que ela ama, além, é claro, de fazer esse exercício que o Irandi falou, que é de pedir o perdão, mentalizar a pessoa, conversar com ela e sentir realmente essa necessidade de ser perdoado com o coração limpo. Temos mais uma parte aqui do Evangelho para ler, que diz assim: ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Então, Ondina, aqui nós vemos como Jesus utiliza os costumes dos judeus à época e materializa uma lição importante sobre a conduta que precisamos desenvolver. Olha, ele não foi contra o sacrifício que era praticado pelo povo, ele aproveita esse momento para mostrar o que é mais importante. Porque ele sabia que iria demorar muito tempo até todos compreendermos, né, que a forma não é o essencial, mas o fundo. A nossa intenção é que sempre será levado em conta. Se rezarmos em pé, ajoelhado, deitado, falarmos alto, baixo, murmurando, se acendemos vela, se temos altares ou não, isso é de cada um. Sabemos hoje que o ensinamento dele nos diz que devemos estar de coração limpo para oferecermos ao Pai nosso sacrifício, ou seja, nossa prece, né? Hoje é a nossa prece, naquela época era o nosso sacrifício. Por isso devemos respeitar as tradições de todos os povos e todas as religiões. Jesus nos mostrou isso em várias oportunidades, e nesta, de maneira bem clara. O que importa é o que vai no meu coração, são os meus atos. E Jesus contou, né, Irandi, a parábola, né, o óbolo da viúva. Me lembrei agora exatamente disso, né? Ela que não tinha quase nada é a que mais doou, né, lá no templo. Então, o que ela doou? Ela doou amor, né? E é isso que Jesus espera de nós. Que sejamos também como ela, que levemos ao templo, levemos as nossas crianças, aos nossos idosos, aqueles que precisam de nós, o nosso coração, né? Que ao doar uma cesta básica para alguém, vá junto aquele sentimento de amor, que aquilo vai alimentar muito mais, né? Vai alimentar a alma daquela pessoa. Vamos continuar aqui. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Ondina, essa parte me deixou entender o seguinte, que o cristão, ao oferecer a sua alma a Deus, ele está colocando a sua vida inteira, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos,
as suas ações à disposição de Deus. É como dizer, a minha vida, Deus, pertence a ti. E essa é uma oferta que a gente busca constantemente a purificação. E a gente faz isso como? Através da fé em Jesus, nos colocando sempre diante dele, diante dos ensinamentos dele, para que possa realmente purificar, né, as nossas ações e que as nossas dádivas sejam sempre com o amor que ele nos ensinou. Ana Maris, interessante, você me fez lembrar de Paulo quando ele diz assim, já não sou eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Maravilhoso, né? E Emmanuel disse que Jesus, ele tinha a conexão, né, mais perfeita com Deus, né? Ele estava em todos os momentos conectado a Deus. Muito bom, gostei do que você nos trouxe. E é difícil a gente aprender isso, ainda estamos aprendendo a entregar realmente a nossa vida a ele. Vamos aprendendo. Exatamente, vamos lá, dando continuidade aqui. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Ou seja, né? Amai os vossos inimigos, perdoe, liberte-se de todo sentimento ruim dentro de você. Só assim iremos agradar ao nosso Pai que está no céu e em todos os lugares. Olha, Ondina, é muito interessante analisar esse trecho da lição de Jesus. E se pensarmos bem, como vamos nos apresentar diante do amor com o coração cheio de ódio, de raiva e de rancor? Pedir algo para nós se mantemos posturas orgulhosas e egoístas perante os nossos irmãos? Não faz sentido, não é? Para nos apresentarmos perante Deus, precisamos de estar com o coração em busca de cumprir o seu mandamento. Até posso ter um ressentimento contra o meu irmão. Claro, nós vamos ter, né? Uma mágoa ou outra aqui, alguma coisa que aconteceu. Mas o que eu vou pedir a ele é que me ajude a me livrar desse sentimento de desamor. Eu vou pedir forças para ser indulgente, benevolente e conseguir perdoar. E quando surgir a oportunidade, aí eu vou me reconciliar com meu irmão. E depois eu vou voltar e agradecer a Deus pelo auxílio que ele me deu em conseguir perdoar. É verdade, né, Dante? É natural que nessa vida a gente tenha que conviver com alguns desafetos das vidas passadas. E esses desafetos, eles integram o quadro de nossas provas nessa jornada. Então, precisamos encontrar coragem para suportar. Nem sempre será possível conquistar a reconciliação nessa vida, mas podemos orar por eles, tolerar quando for um parente próximo, desculpar-lhes em pensamento as agressões e abençoá-los no silêncio. É um momento que todo mundo fala, né? Às vezes a gente engole, né, essas mágoas para poder não fazer uma coisa, não aumentar, né, uma situação muito pior, que já existe. E Ana Maris, tem uma coisa também, né, como nós sabemos que a vida é eterna, não deixar para uma próxima vida ou para além desta, né? Porque nós não sabemos quando será a nova oportunidade que a gente vai ter, né? Os nossos amigos não sabem, né? Quando que eles vão poder colocar todo mundo junto novamente? Como nós sabemos. Então é melhor a gente não perder essa oportunidade. E não deixar nada para depois, né? Vamos terminar isso agora. Vamos para agora. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor.
Eu vou pedir agora à nossa irmã Socorro que faça a prece final e a fluidificação das águas. Socorro, é com você. Amado Jesus, amigos espirituais que conosco estão aqui nesse momento, nesse evangelho, gratidão por mais uma reflexão importante. Gratidão, Senhor, por tantos ensinamentos que nos faz refletir sobre cada um de nós, as nossas atitudes, os nossos passos. Gratidão, Senhor. Pedimos que nos acolha e nos dê os caminhos necessários para que aprendamos a perdoar e trazer sempre essa leveza do amor, essa leveza da paz. Nós sabemos, Senhor, que é nessa jornada na Tua direção nós vamos progredir, vamos crescer cada vez mais. Muito obrigada, Senhor. Neste momento pedimos aos nossos irmãos espirituais que estão em cada lar para fluidificar as nossas águas, para que elas se tornem remédios para todos os males que temos. Sabemos que nesse momento esses remédios serão importantes, tanto para o nosso corpo, como para a nossa alma, como para o nosso emocional. E mais uma vez agradecemos todo o apoio necessário por tudo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Até lá.